1. Introdução ao Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e representa a presença contínua de Deus no mundo. Enquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, trouxe salvação por meio de sua morte e ressurreição, o Espírito Santo permanece conosco para guiar, proteger e fortalecer os crentes. O Espírito Santo não é apenas uma força invisível, mas uma presença viva e ativa de Deus, interagindo diretamente com cada pessoa e com a comunidade de fé. (2) A presença do Espírito Santo na vida diária. A presença do Espírito Santo na vida diária dos cristãos é fundamental para o fortalecimento da fé e para a caminhada em Cristo. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina ou uma ideia abstrata, mas uma presença viva e ativa que orienta, consola, ensina e capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. Em muitas passagens da Bíblia, o Espírito Santo é descrito como o Consolador e o Guia, que está sempre presente para ajudar os fiéis em todos os momentos da vida. Quando falamos sobre a presença do Espírito Santo no cotidiano, é importante compreender que ele está ao nosso lado em todos os momentos, seja nos desafios do trabalho, nas decisões familiares, nas dificuldades pessoais ou nas alegrias do dia a dia. O Espírito Santo nos capacita a tomar decisões sábias e nos ajuda a refletir a luz de Cristo em nossas atitudes e comportamentos. Ele também nos dá forças para resistir às tentações e nos mantermos firmes na fé. No entanto, muitas vezes, as pessoas não percebem ou não reconhecem a presença do Espírito Santo em suas vidas, principalmente devido às distrações diárias ou aos desafios emocionais. É por isso que a prática da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes são essenciais para estarmos mais sensíveis à sua presença. Quando buscamos ativamente a presença do Espírito, ele nos revela a vontade de Deus e nos dá a paz que só ele pode oferecer. Você já percebeu como o Espírito Santo tem agido em sua vida cotidiana? Talvez em momentos de dificuldade, quando você sentiu uma paz inexplicável, ou quando foi guiado a tomar uma decisão sábia. O Espírito Santo não é uma força distante, mas uma presença íntima e pessoal que deseja habitar em cada área da nossa vida. A presença do Espírito Santo também é vista na maneira como ele nos ajuda a viver em comunidade. Ele nos capacita a demonstrar amor, compaixão e perdão, coisas que podem ser desafiadoras em nossas interações diárias. O Espírito Santo nos ensina a ser pacientes, gentis e humildes, refletindo assim os frutos do Espírito que Paulo descreve em Gálatas 5, 22 a 23. E isso não é algo que conseguimos fazer por conta própria, mas é o Espírito que nos transforma e nos capacita a viver dessa maneira. Em João 14,16, Jesus promete enviar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. E esse é um consolo maravilhoso. O Espírito Santo não nos abandona em nenhum momento. Ele está conosco todos os dias. Ao reconhecer essa presença, somos mais capacitados a viver uma vida de santidade e de impacto para o reino de Deus. Como você pode convidar o Espírito Santo para atuar mais plenamente em sua vida diária? A primeira resposta é por meio da oração e do relacionamento pessoal com Ele. Abra o seu coração, busque sua presença e permita que Ele guie cada passo que você dá. O Espírito Santo é uma dádiva que Deus nos oferece, e quando o recebemos e o acolhemos em nossa vida, ele transforma não apenas nossos corações, mas também o mundo ao nosso redor. A presença do Espírito Santo é um presente constante, e ao reconhecê-lo, somos capazes de viver de maneira mais próxima de Deus e refletir sua luz para os outros, dia após dia. (3) O Espírito Santo como Consolador. No momento em que Jesus se preparava para partir e retornar ao Pai,
Ele prometeu que não deixaria os seus discípulos sozinhos. Em João 14,16, ele disse: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo, enviado para habitar no coração de todos os que creem em Cristo. Mas o que significa o Espírito Santo ser nosso Consolador? Como ele age em nossas vidas para nos trazer conforto e esperança? O Espírito Santo, como Consolador, é aquele que vem em nosso socorro quando enfrentamos dores, dificuldades, medos e desafios. Ele não apenas nos conforta, mas também nos fortalece espiritualmente para suportarmos as adversidades da vida. Em momentos de tristeza, perda ou sofrimento, o Espírito Santo nos oferece a paz que excede todo o entendimento, conforme prometido por Jesus em Filipenses 4:7. Ele nos envolve com o amor de Deus, renovando nossas forças e lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Você já experimentou a paz e o conforto do Espírito Santo em um momento difícil de sua vida? Pode ser que em tempos de luto, de dor emocional ou de frustração, você tenha sentido uma força invisível que o sustentou. Esse é o Espírito Santo, que age em nossas vidas para nos lembrar das promessas de Deus, das verdades eternas que não mudam, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece instável. Além disso, o Espírito Santo também nos consola ao nos lembrar das Escrituras, nos trazendo à mente as palavras de Jesus quando mais precisamos delas. Em João 14:26, Jesus diz que o Espírito Santo os ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Muitas vezes, em nossos momentos de angústia, o Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus, trazendo à nossa memória a esperança da vida eterna, o amor incondicional de Deus e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Quando passamos por dificuldades, a presença do Espírito Santo não é apenas um consolo temporário, mas uma constante garantia da presença de Deus em nossa vida. Ele nos ajuda a enfrentar a dor com a confiança de que Deus não nos abandona e que, em sua misericórdia, Ele usará até mesmo os momentos de sofrimento para o nosso bem, como está escrito em Romanos 8:28. Na sua vida, como você tem experimentado a presença do Consolador? O Espírito Santo não é apenas um consolo distante, mas uma presença viva e ativa em nosso coração, sempre pronto a nos confortar, guiar e fortalecer. À medida que nos aproximamos de Deus através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros crentes, podemos perceber mais claramente a ação do Espírito Santo em nossa vida. A realidade de que o Espírito Santo é o nosso Consolador é um convite a confiarmos em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao reconhecermos essa verdade, começamos a viver com uma paz duradoura, que não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo em nosso coração. O Consolador nos dá força para seguir em frente, mesmo que não vejamos a saída, e nos lembra de que, em Cristo, temos uma esperança viva e segura para o futuro. (4) O Espírito Santo e os dons espirituais. O Espírito Santo desempenha um papel essencial na vida cristã, não apenas como consolador e guia, mas também como aquele que distribui os dons espirituais para os crentes. Esses dons não são habilidades naturais ou adquiridas, mas capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para edificar a Igreja e para o cumprimento da missão de Cristo na Terra. Através deles, Deus capacita os cristãos a servir de maneira eficaz, refletindo a sua glória e o seu amor para o mundo. Em 1 Coríntios 12, 4-11, o apóstolo Paulo explica como os dons espirituais são dados de acordo com a vontade de Deus. Ele menciona vários dons, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, línguas e interpretação de línguas. Embora cada cristão possa receber um ou mais desses dons, todos têm um papel crucial no fortalecimento do corpo de Cristo, a Igreja.
Os dons espirituais não são para benefício pessoal, mas para a edificação coletiva, com o objetivo de expandir o reino de Deus e promover o amor e a unidade entre os crentes. Você já identificou algum dom espiritual em sua vida? Pode ser que você tenha o dom de servir aos outros com alegria, de ensinar com sabedoria, ou até mesmo de orar e interceder por aqueles que estão passando por dificuldades. O Espírito Santo distribui os dons conforme a necessidade de cada comunidade, para que o corpo de Cristo funcione em harmonia e cumpra a sua missão de testemunhar a salvação através de Jesus Cristo. A diversidade de dons espirituais é um reflexo da criatividade e da generosidade de Deus. Em 1 Coríntios 12, 12 a 14, Paulo compara a igreja ao corpo humano, destacando que, assim como o corpo tem muitas partes que trabalham juntas para manter a vida, a igreja também possui diferentes membros, com diferentes dons que funcionam de maneira complementar. Nenhum dom é mais importante que o outro, todos são essenciais para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Um dos aspectos mais importantes dos dons espirituais é que eles são dados com um propósito claro: servir ao próximo. O Espírito Santo não nos dá os dons para a nossa glória, mas para que possamos ser uma bênção para os outros. Como diz em 1 Pedro 4,10, cada um de vocês recebeu um dom para servir aos outros, como bons mordomos da graça de Deus em suas diversas formas. Portanto, o verdadeiro propósito dos dons espirituais é servir, amar e ajudar uns aos outros, promovendo a unidade na fé e no Espírito. Além disso, os dons espirituais são um sinal da presença ativa do Espírito Santo na vida do cristão. Quando usamos nossos dons, estamos permitindo que o Espírito Santo se manifeste de maneira tangível e visível para o mundo. Eles são testemunho do poder de Deus em ação, transformando vidas e fazendo a vontade de Deus ser cumprida na terra. Como você tem utilizado os dons espirituais que Deus lhe deu? Cada cristão foi chamado para servir a Deus e aos outros de maneira única. O Espírito Santo já lhe deu tudo o que você precisa para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Ao descobrir, desenvolver e usar seus dons espirituais, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para transformar o mundo e levar a luz do Evangelho a todas as nações. O Espírito Santo e a santificação. A santificação é um dos papéis mais significativos do Espírito Santo na vida de um cristão. Enquanto a justificação nos coloca em um relacionamento correto com Deus por meio da fé em Cristo, a santificação é o processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos transforma e nos torna mais semelhantes a Cristo. Este processo não acontece da noite para o dia, mas é uma jornada de crescimento espiritual e transformação que dura toda a vida. O Espírito Santo trabalha dentro de nós, ajudando-nos a vencer o pecado e a viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Em Romanos 8,13, Paulo diz: "Se, pelo Espírito, vocês mortificarem as obras do corpo, viverão." Isso significa que, por meio do poder do Espírito Santo, podemos vencer os desejos carnais e viver de maneira justa. O Espírito Santo também nos capacita a produzir os frutos do Espírito, como descrito em Gálatas 5:22, 23, incluindo amor, paz, paciência, bondade e domínio próprio, que são evidências da santificação em nossas vidas. Você já experimentou a transformação do Espírito Santo em sua vida? Talvez você tenha notado áreas onde, através da força do Espírito, você se tornou mais paciente, mais amável ou mais capaz de perdoar. Esse processo de santificação é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando em você, moldando o seu caráter e fazendo você refletir mais a imagem de Cristo. A santificação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, é uma obra do Espírito Santo. À medida em que nos rendemos a Ele e cooperamos com sua ação em nossas vidas, podemos crescer mais em santidade e nos aproximar do propósito divino que Deus tem para nós. 6. O Espírito Santo e a presença constante.
Uma das promessas mais poderosas que Jesus fez aos seus seguidores foi a de que o Espírito Santo estaria com eles para sempre. Em João 14,16, Jesus disse: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Isso significa que a presença do Espírito Santo não é algo temporário ou ocasional, mas algo constante e contínuo na vida de cada cristão. O Espírito Santo não nos abandona, e sua presença não é limitada a momentos especiais, como durante cultos ou momentos de oração intensos. Ele está conosco em todos os momentos, guiando, confortando e fortalecendo-nos. A presença constante do Espírito Santo em nossas vidas é uma fonte de paz e segurança. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele está ali, oferecendo consolo, dando força para perseverar e orientando-nos para tomar decisões que estejam em alinhamento com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a manter a paz interior, mesmo em meio à turbulência externa, lembrando-nos das promessas de Deus e da sua fidelidade. Você já parou para refletir sobre a presença constante do Espírito Santo em sua vida? Às vezes podemos ficar tão focados nas dificuldades diárias que não percebemos a ação contínua do Espírito em nosso coração. Mas ao abrir nossos corações e nos permitir viver com consciência de sua presença, podemos experimentar um senso de paz e propósito, sabendo que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco em todos os momentos, nos lembrando de que somos amados e sustentados por Deus. 7. Praticando a fé pelo Espírito Santo. A fé cristã não é apenas uma crença teórica, mas algo que deve ser vivido no cotidiano em todas as áreas da nossa vida. No entanto, muitas vezes, praticar a fé pode ser desafiador. Em momentos de dificuldades, dúvidas e tentações, é fácil perder o foco e deixar a fé enfraquecer. É aqui que o Espírito Santo entra em ação. Ele não só nos dá a fé para crer, mas também nos capacita a viver conforme essa fé. O Espírito Santo é o nosso ajudador e guia. Ele nos ensina a viver de acordo com os princípios de Cristo e nos dá poder para praticar a fé com coragem e perseverança. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra de que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Isso significa que, quando nos sentimos fracos ou incapazes, o Espírito Santo nos dá forças para continuar e nos guia para agir conforme a vontade de Deus. Você tem permitido que o Espírito Santo guie sua fé e ações? Quando praticamos a fé pelo Espírito Santo, não estamos sozinhos. Ele nos dá sabedoria, discernimento e força para viver a vida cristã de maneira autêntica. Ele nos ensina a ser fiéis nas pequenas coisas, como amar o próximo, perdoar e ser pacientes, e também nas grandes decisões, como seguir o caminho de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo também nos capacita a testemunhar nossa fé aos outros. Em Atos 1:8, Jesus promete que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Isso mostra que a fé não é apenas algo para ser vivida de maneira pessoal, mas também para ser compartilhada com aqueles ao nosso redor. Ao praticar a fé pelo Espírito Santo, podemos impactar o mundo e trazer o reino de Deus mais perto das pessoas que precisam dele. Conclusão. A prática da fé pelo Espírito Santo é um convite a uma vida de transformação contínua e crescimento espiritual. O Espírito Santo não apenas nos guia em nossa caminhada de fé, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita a vontade de Deus, enfrentando os desafios da vida com coragem, paciência e sabedoria. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos orienta nas decisões importantes e nos consola nos momentos de dor e incerteza. A verdadeira fé não é apenas acreditar, mas agir de acordo com os princípios de Cristo em nosso dia a dia, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos use para o bem do reino de Deus.
Ao reconhecer a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, somos chamados a viver de forma intencional, buscando não apenas os benefícios espirituais, mas também a edificação da comunidade ao nosso redor. Cada um de nós é convidado a permitir que o Espírito Santo atue de maneira plena em nossa vida, para que possamos refletir a luz de Cristo e ser testemunhas do seu amor e poder em um mundo necessitado. Praticar a fé pelo Espírito Santo é viver de acordo com a verdade divina, sendo moldados a cada dia para sermos mais semelhantes a Cristo.